Então, eu só vou tirar aqui a minha imagem um pouquinho, porque eu estou tomando chá. Tá gravando já, você. O microfone, Valcéia. Obrigada. Estamos hoje, então, no encerramento, né, da segunda jornada de monografia. É um dia feliz, porque o que a gente foi acumulando durante a semana é algo que não vai parar aqui, não vai ficar aqui. Está se projetando mais à frente, projetando coisas à frente, diálogos, pensamentos, muito trabalho bom, a gente viu, isso já nos faz pensar em outras interseções, outros diálogos, outras interfaces. Então, quero parabenizar toda a equipe que esteve estruturando esse evento, os do front, os dos bastidores, os da cortina, né, que aparecem de vez em quando, mas estão sempre lá, que vocês fizeram realmente um evento lindo, né? Eu sei que foi um evento coletivo, desde a sua gênese, então deu muito certo por causa disso também. Então, quero parabenizar, agradecer, tecer todos os elogios possíveis, deixar aqui registrado, né? Mais uma vez, referenciar a professora Márcia, que foi aí articulando os fios, tecendo os fios junto com todos, né? Agradecer e realmente ver o quanto é importante. Eu comecei a falar na abertura, com o texto do Brandão, mas hoje eu vou ler um poema de Tiago de Mello, que inclusive foi lido no encerramento da disciplina da didática. Então, se tiver algum estudante da didática aqui ouvindo a gravação, vai reconhecer. O poema Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol. Quero alegria, e é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Essa poesia, esse poema fala desse coletivo, de nós construirmos esse amanhã, não ficarmos esperando ele acontecer, né? Mas estamos aqui juntos construindo essa jornada. Foi esse movimento, para mim, essa poesia representa que, embora nós estejamos enfrentando tantos problemas, né? Problemas sociais, problemas de saúde coletiva, nós conseguimos. Nós estamos construindo coisas incríveis, estamos construindo juntos, apesar do distanciamento físico, estamos aqui juntos por outros aparatos e nós não paramos. Então faz escuro, mas eu canto. E esse canto constrói esse amanhã. E esse canto é coletivo. Então, essa mensagem que eu queria deixar, lembrando que esse amanhã já está aqui, já é quase que o hoje, e que eu espero realmente que a gente possa pensar na terceira jornada, na semana pedagógica, que é um desejo antigo dos estudantes da coordenação, em movimentos que nós possamos fazer de integração, de ampliação das nossas redes. Márcia vai daqui a pouco falar um pouco sobre isso, então não vou adiantar, mas ampliação das nossas redes dentro da UF e que está por fora da UF também, potencializando esse trabalho tão rico. Parabéns aos estudantes que não são mais estudantes que já se formaram, os que ainda estão, né, que apresentaram seus trabalhos, compartilharam suas ansiedades no caminho, as ansiedades do momento, né, e também mostraram para a gente o que é esse processo de produzir conhecimento, né, vindo de dentro, assim, vindo das vísceras. Parabéns, foi gratificante participar disso com vocês. Um grande abraço. Obrigada, Valcéia. Eu sigo aqui, dando boa noite para todos, agradecendo mais uma vez todas as interlocuções, agradecendo a oportunidade de conhecer você, Érica, de conhecer teus temas, as tuas pesquisas, de conhecer também a Thaísa, conhecer Cristiano, né? Quanto Cristiano é estudioso, um grande pesquisador, recém-doutor,
conhecer Rafaela, que tem um desprendimento, né? Uma capacidade de articulação e de relacionar aspectos tão importantes. Estou vendo você hoje, amanhã, ou melhor, estou vendo o teu amanhã agora, né? Muito consistente, né? Muito potente, Rafaela. E assim, conheci, Vitória eu já conhecia, né? Eu já conhecia, já foi minha aluna, então eu só vejo o que eu sempre vi. E essa força, né? Essa força que é a força que tem como mãe e como na luta, já dentro das instituições, lutando pelos direitos, né? Porque ela fez um relato antes da gente começar a gravar. Queria agradecer muito e dizer para vocês um pouquinho sobre essa questão da articulação, né, desse comentário que a Valceia fez agora e fez também na sessão das 14 horas. E eu sou pedagoga formada, atuante, por pelo menos 8 anos na minha vida dentro de escolas. E eu fiz o meu trabalho de pedagoga aqui. É assim eu entendo. Ser pedagoga é fazer também essa tessitura entre nós, né? Então, só para dizer a vocês que tudo isso tem relação, tem inter-relação, nada é aleatório, isso é formação efetiva que a UF ofereceu para mim e que a experiência proporcionou também, e construindo caminhos nas diferenças, nas possibilidades, nas brechas, e a persistência, né, que é típica, e talvez isso seja um aspecto singular, né, teimosia, talvez. Queria só fazer uma referência rápida aqui, um resumo rápido, a respeito do que conversamos durante todos esses dias, né? A gente falou sobre plágio, falou sobre autoria, falou sobre políticas de formação do pedagogo, do pesquisador, falou sobre o componente curricular monografia, sobre a interação entre monografia 1, 2, 3, 4, falou dos movimentos de diálogo na relação orientador-orientando, os movimentos de diálogo da coordenação com os estudantes, mostrou a sequência de ações que desde 2018 a gente vem tecendo enquanto comissão, enquanto assessoria, enquanto rede, enquanto técnicos de assuntos educacionais, né, nessas articulações. A gente estudou o perfil dos estudantes e continuará estudando. A gente sabe que, sendo estudantes trabalhadores, existe uma demanda para se pensar as condições efetivas de pesquisa, leitura e realização de um trabalho para estudantes trabalhadores, com estudantes trabalhadores. A gente tem conversado, junto com Jéssica, a partir das iniciativas de Jéssica Rodrigues, sobre escrita acadêmica. A gente vem se fazendo pesquisador enquanto ensina a pesquisar e o outro a pesquisar. A gente tem se constituído na praxis. A gente realizou uma amostra de monografias com estudantes, ex-alunos, recém-formados alguns, outros formados já há alguns anos, mais do que poucos anos, né? Nós estabelecemos diálogos, né? Com uma roda de conversa contínua durante todos esses dias. Nós redigimos juntos com a rede uma resolução de monografia. Nós estamos pensando na possibilidade, e aí eu sugiro, isso ainda não foi tratado em nenhum âmbito, eu fiz a pesquisa a partir do cronograma do curso, calendário da faculdade, da UF, de 2021.2, a semana de 10 de janeiro a 14 de janeiro é uma boa semana, me parece, para a terceira jornada de monografia. Então, eu queria lançar como proposta de que a jornada de monografia seja do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2021, e que nessa jornada participe da organização e da realização todas as unidades que oferecem o curso de pedagogia. UF Niterói, UF Angra dos Reis, UF Pádua. E a gente vai, então, realizando esse processo, essa tessitura, para continuar a conversa, e não só conversar, mas agir para transformar o que precisa ser, tá bom? Quero muito também fazer referência à monitoria voluntária. Nós criamos
junto com o Cristiano e a coordenação, dentro da assessoria, um edital para monitoria voluntária. Thaís está aqui conosco por essa seleção. Outros estudantes se disponibilizaram também voluntariamente a participar das sessões, na medida do possível para eles. E é isso. Agradecer por tudo e sigo com o Cristiano. Obrigado, Márcia. Muito bem resumido, esse geralzão aí do que ocorreu, das intenções e das perspectivas, já dá um panorama muito bom. A gente sabe geralmente o esforço que demanda, né, fazer um evento dessa magnitude, ainda mais se a gente se propõe que ele seja coletivo, que ele seja colaborativo, participativo. Então, acho que a gente chega no final, todos nós, né, com um sentimento de dever cumprido, já que a gente teve uma boa adesão dos alunos, uma participação também importantíssima dos professores, da equipe que ajudou a organizar e a realizar, envolvendo professores, estudantes, técnicos. Também não dá para deixar de mencionar as ex-alunas e aquelas e aqueles que estão terminando neste momento, o curso, que também trouxeram contribuições importantes com as suas monografias, né, concluídas. E eu acho que todo esse quadro, né, todo esse conjunto de pessoas, né, de experiências pessoais, de histórias de vida, de interesses, é o que no final das contas compõe. Em termos de objetivo da jornada, eu acho que assim, uma leitura minha, que eu gostaria de compartilhar muito rapidamente, é que a gente tentou construir um lugar em que os estudantes eles pudessem se sentir seguros, um lugar seguro para que eles pudessem se expressar, né? Um lugar em que os estudantes se sentissem acolhidos, respeitados, que novos olhares teóricos e práticos fossem abertos para vocês, um espaço, inclusive, aberto também para que outros olhares pudessem ter sido trazidos por vocês próprios. Então, eu espero que esse lugar, esse espaço, esse tempo que a gente compartilhou tenha sido um exemplo de experiência pedagógica radicalmente democrática, e que essa experiência, ela, de algum modo, espelhe o nosso comprometimento, né, com a sociedade brasileira e com o mundo que a gente quer construir, principalmente num momento tão sensível como esse, em que a gente perde tantas vidas e uma conjuntura política extremamente delicada. Acho que mais ainda se faz importante esse comprometimento coletivo que todos aqui mostraram. Acho que todas vocês estão de parabéns e me sinto muito alegre de poder, de algum modo, ter colocado uma sementinha nesse conjunto de coisas a germinar nos próximos meses e anos aí. E que venha a terceira edição. Thaísa. Boa noite. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer todo o carinho, né, e a possibilidade de participação que a segunda jornada de monografia proporcionou para todos nós, monitores. Então, vou falar em nome de todos, que a gente dialogou e pensou em algo para falar hoje. Assim, ser monitor ou monitora desse evento trouxe grandes reflexões para a gente, além de ter sido um espaço de acolhimento, né, que a gente debateu muito sobre isso, no qual o sentimento de pertencimento nos provocou um olhar para si. Isso foi um ponto que a gente debateu muito, porque a gente, a partir da jornada, conseguiu olhar para si de forma diferente, com afeto. Conseguiu olhar para os nossos percursos e também, né, que é o principal, a gente conseguiu identificar quanta potencialidade cada um de nós tem. Isso foi uma coisa que a jornada fez muito na gente, proporcionou, né? Então, a gente percebeu como nossas vozes foram escutadas e como o nosso senso de responsabilidade foi despertado por cada um que nos envolveu nesse processo.
Então, assim, foi um trabalho coletivo, a gente viu isso na prática, e esse trabalho coletivo, ele trouxe isso, esse resultado, assim, todo esse processo que aconteceu durante o período da jornada só foi possível porque, de fato, a gente fez junto. E a gente percebeu como é que isso toca as pessoas, né? Como muitas pessoas foram tocadas pela jornada. A Rafaela é um exemplo disso. Está no primeiro período iniciando e como ela falou muito bem, como ela trouxe e trocou e se sentiu acolhida pela faculdade. Isso foi muito bom, né? Foi muito importante. Então, a gente deseja, né, que mais estudantes façam parte deste movimento e que possamos juntos tornar o percurso acadêmico um processo de mais alegria e prazer. E a gente falar dos momentos ruins, como o Ed trouxe no depoimento dele da mostra em relação à raiva, como um processo, como parte, não como fim, e que é só um caminho, a gente está iniciando, e a partir desse início, muitas oportunidades surgirão. Então, é isso, eu gostaria de dizer um obrigado especial à Márcia Maria, ao Cristiano e ao Regis, que deram todo o apoio e suporte para a gente e que nos acolheram de uma forma excepcional. Foi muito bom participar da segunda jornada e muito importante quanto estudante. Foi um momento que, com certeza, marcou a minha vida e me trouxe mais vontade ainda de continuar aqui lutando, enfim, e fazendo parte. Agora, de maneira rápida e objetiva, eu só vou apresentar, assim, a quantidade aproximada, né, de pessoas que estiveram em cada sessão, para a gente ter uma noção de como esse período da segunda jornada foi potente, como muitas pessoas participaram. Na segunda-feira, na parte da manhã, foram 48 pessoas, na parte da noite foram 70 pessoas, já na terça-feira, na parte inicial da noite, foram 81 pessoas, aí depois, na próxima sessão, mais tarde, foram 49. Na quarta-feira de manhã foram 80 pessoas, na quarta-feira à noite foram 50 pessoas, na quinta de manhã 50 pessoas, na quinta à noite 57 pessoas, na sexta-feira à noite 40 pessoas, na segunda-feira à noite 57 pessoas e hoje à tarde 36 pessoas. Aí os próximos dados nós vamos acrescentar aqui também. Era isso. Depois você some e diz pra gente quantas no total. Bacana ter essa informação. Foram 618 pessoas. Maravilha. Isso aí. Obrigada, Thaisa. Érica? Boa noite, pessoal. Quero também dar os parabéns pela iniciativa e também agradecer a delicadeza da Márcia, me convidou, né, para falar. Ela falou, eu queria que você falasse um pouco, porque o teu olhar é um olhar estrangeiro, né? Eu estou chegando na UF, né? Cheguei no meio da pandemia e realmente é um olhar estrangeiro, né? E o que eu fiquei pensando nos dias que eu participei é que, assim, é uma grande oportunidade para as estudantes terem essa possibilidade de falar sobre esse assunto. Ontem eu contei um pouco, né, que quando eu comecei a me dar conta de que havia a possibilidade de fazer uma escrita autoral, de fazer todas essas discussões, eu estava no doutorado, e eu aprendi isso sozinha, né, eu aprendi, sozinha assim, entre aspas, aprendi isso lendo os textos, né, das teorias feministas, né, então, assim, eu fui percebendo que aquelas pensadoras, elas escreviam em primeira pessoa e elas estavam ali fazendo toda uma crítica a um determinado tipo de ciência. Então, eu fui aprendendo, e isso foi, ao mesmo tempo que engrandecedor, tanto é que eu divido a minha trajetória no antes e depois do doutorado, foi inicialmente bastante solitário, né? Hoje em dia, eu tenho um grupo, né, de parceiras que fazem esse tipo de discussão, de políticas de escrita, mas eu comecei sozinha e comecei tardiamente, né? Eu comecei a partir do doutorado. Vocês estão tendo a oportunidade de pensar nessas questões a partir já da graduação. Eu tive esse semestre a possibilidade de ministrar a disciplina de monografia, né? Então, assim, é tudo muito recente, né? Mas uma coisa que eu fiz quando eu entrei em contato com o plano de curso, eu queria, assim, fora as explicações, né, que a Dagmar tinha me dado, eu estava cobrindo ela na disciplina, eu tentei olhar para o plano de curso, porque o plano de curso, ele é responsável por produzir mundos, né, e por criar realidades, os nossos planos de curso, as nossas escritas, a nossa produção de conhecimento, tudo isso
é produtor de realidades. E aí eu queria entender, assim, que tipo de realidade o plano de curso de monografia 1 estava produzindo, né? Se era uma realidade boa ou se não era uma boa realidade para se habitar. E aí eu fui me inteirando, fui percebendo, né? E muitas coisas casaram com as discussões que eu venho fazendo. E eu achei, assim, só um ponto, assim, um ou outro. Eu tinha até escrito um texto lá atrás, né, que eu pensava em trazer, mas, assim, um ponto que o plano de curso, uma realidade que o plano de curso produz é da desobediência como um parâmetro de uma desobediência epistêmica, de uma desobediência das políticas de escrita, quando você convida a estudante a trazer o seu mundo. Então, é uma desobediência, né? Isso, para mim, é extremamente interessante. E uma aposta de que existe uma cor política do conhecimento, né? Que quando nós fazemos pesquisas, a gente pode escrever biograficamente, a partir do nosso próprio corpo. Então, eu só queria, assim, salientar para vocês o quanto a semana, a jornada foi importante nesse sentido, né? Que oportunidade que eu não tive, como teria sido para mim se eu tivesse tido a oportunidade de fazer essas discussões de pesquisa e de escrita. Eu dei aula 4 anos em Alagoas, em Maceió, né, na capital. Eu gostava muito de me aproximar, assim, das coisas que aconteciam na cidade, e teve uma vez que teve um encontro de mulheres cineastas alagoanas, né, e era engraçado porque elas não contavam sobre os filmes que elas tinham feito, sobre o produto final, mas elas contavam sobre o fazer. Então, elas contavam assim, a primeira vez que eu dirigi uma coisa, eu fiquei super ansiosa, não sei. Eu pensava assim, como falta para nós, né, na academia, a gente também contar sobre os bastidores, né? A primeira vez que eu dei aula, eu senti um frio na barriga, ou a primeira vez que eu escrevi, a gente já fica no produto final, naquele conhecimento que a gente já tem, né? Eu acho que a jornada, de certa forma, ela me lembrou essa conversa das cineastas, porque era isso, éramos nós, éramos vocês, falando sobre esse fazer, né? Falando sobre o processo, e também sobre o produto, né? Existiram pessoas fazendo a apresentação das monografias, mas falar sobre o processo é algo que não, sabe, não tem palavras para dizer a riqueza sobre o processo, porque é o processo que nos constitui e que nos engrandece, sobretudo, né? Então, eu queria trazer esses olhares estrangeiros, né? E dar os parabéns para vocês por terem tido essa iniciativa de falar, de trazer os bastidores, né, para público. Obrigada, Érica. Vitória. Boa noite. Eu trouxe uma fala, né, para representar os alunos que apresentaram os seus trabalhos, né? E eu começo falando que Paulo Freire, no texto dele de 1981, em Considerações em torno do ato de estudar, ele nos escreve que estudar é realmente um trabalho difícil, né? Abre aspas. Exige de quem o faz uma postura crítica, sistemática, exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a. Esta postura crítica, fundamental e indispensável ao ato de estudar, requer de quem a ele se dedica, fecha aspas, e aí eu trago 2 aspectos que eu acho que são fundamentais para falar agora sobre essa questão da escrita. O primeiro é que quem estuda, né, assume o papel de sujeito desse ato. Então, para as pessoas, né, que estão aí escrevendo as suas monografias, os seus trabalhos acadêmicos, apropriem-se de suas formações, apropriem-se de suas escritas. A escrita acadêmica, e nesse caso a monográfica, ela não é uma escrita solitária. Nós estudamos os textos de quem um dia o escreveu. Buscamos conhecimento nas suas mais diversas manifestações plurais. Reinventamos, reescrevemos, nos posturamos frente ao tema que abordamos, refletindo criticamente sobre a realidade que se debruça como objeto de estudo.
formulamos hipóteses, respondemos questões, encontramos caminhos possíveis. E isto, Paulo Freire diz, é uma tarefa de sujeito e não de objeto. O segundo aspecto que eu destaco desse texto dele é que estudar exige humildade. E se ao estudarmos, assumimos essa posição, não nos sentiremos diminuídos quando encontramos dificuldades. Nós não passamos pelo conhecimento batidos, cabisbaixos, reduzidos, mas entendemos os nossos limites e buscamos superar. Estudar exige, como Freire bem nos faz observar, um trabalho paciente, porque não é um ato de consumir ideias. Estudar é um ato de criar e recriar essas ideias. O trabalho monográfico ele deve trilhar esse caminho, o caminho do reconhecimento das possibilidades e das impossibilidades, daquilo que é possível superar ou modificar. Escrever é uma atividade contínua que não requer de todos nós, espera. Como trabalho pode ser árduo, difícil, esforçado, gerar em nós inquietudes e constrangimentos. Eu quero salientar que não passa pelo sofrimento psíquico, mas pelo sofrimento que nos molda a sermos mais intrigados do que antes, porque escrever um trabalho monográfico nos tira do lugar da inércia, nos atravessa de modo que mexe com a nossa existência, com a nossa experiência existencial. Faz parte de quem nós somos enquanto nós estamos. Então, se os alunos que estão presentes, né, estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico, ao escrever as ideias, eu quero deixar aberta, né, a minha ajuda e quero dizer para não se calarem, não se frustrem, busquem ajuda e permitam-se ser ajudados. Por fim, eu quero dizer para não terem medo. A monografia é parte de toda a formação que lhes atravessou, suas formações como pedagogos. Suas vidas, suas riquezas existenciais não se resumem a essas páginas. Mas essas páginas agora fazem parte de quem vocês estão se tornando. Pedagogos, profissionais habilitados a atuarem nas mais diversas instâncias e espaços educativos. Profissionais conscientes de suas responsabilidades sociais e capacitados para a intervenção crítica da realidade. A monografia faz parte desse processo de amadurecimento. Faz parte, mas não o resume e nem o limita. Assumam esse processo, assumam a postura de criadores desse processo. Não esperem motivação maior, mantenham disciplinas de estudos, mantenham as orientações, respeitem seus limites físicos, emocionais e acadêmicos. Vocês não precisam fazer aquilo que eu chamo de descobrir o fogo na monografia. Escrevam sobre a fagulha, aquilo que os move, sobre aquilo que os intriga, e quando acharem que nada os move, lembrem-se que há algo sim, há um fio condutor, porque vocês não estão inertes nesse processo, ele os atravessa, e vocês são sujeitos ativos dele. Eu agradeço em nome de todos os alunos que apresentaram seus trabalhos. Nós apresentamos resultados de todo um processo que não começou de uma semana para outra, nem de um mês para o outro. Então, eu agradeço em nome de todos os alunos que apresentaram, obrigada a todos que auxiliaram nas apresentações, a oportunidade de participar dessa jornada, desse diálogo e dessa apresentação. Socializar os nossos trabalhos é fundamental para enxergarmos na prática nossas contribuições com os campos de pesquisa e com o próprio curso. Isso também é formação e isso também é formador. Essa é a praxis. Obrigada. Obrigadíssima, Vitória. E temos 10 minutos antes das 19. Eu acho que esses 10 minutos poderão ser compartilhados, né, com quem desejar abrir o microfone. Bom, eu acho que eu vou falar então. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer, né, a todo mundo que está aqui, né, e que fizeram parte desse evento, todo mundo que contribuiu com a monitoria, né, com as
com os trabalhos apresentados, aos professores que organizaram. Acho que todo mundo aqui deve saber que eu cheguei agora, sou do primeiro período, mas eu fico feliz por ter a oportunidade de participar desses eventos. Eu vi muita gente falando, né, que não teve oportunidade quando fez a graduação e que esse processo foi muito mais difícil, né, porque não tinha esse envolvimento, né. E aqui eu acho que... E aqui eu estou conhecendo professores, estou conhecendo colegas, que são pessoas que demonstraram, né, que o processo foi difícil, mas que não é impossível, e que a gente tá construindo mesmo, né? Eu acho que isso é educação, é essa troca, e você ajudar, você passar por essas dificuldades juntos, né? Você saber também dar a mão para aquela pessoa que está precisando. Então, eu acho que muitas pessoas poderiam vir para essa reunião, para o encontro, né? Às vezes estava sem ideia e saiu daqui pensando, nossa, isso não é o fim, sabe? Eu ainda tenho, eu posso, eu consigo. Tem pessoas que estão passando pela mesma situação, mas elas estão ali tentando. Então, eu acho que é isso. E muita gente, quando eu entrei no curso de pedagogia, muita gente falou assim, cara, vai ser difícil e tal, mas eu acho que tudo a gente consegue realizar à medida que a gente ama aquilo que a gente está cursando, né? Eu realmente estou me encontrando no curso de pedagogia e eu também estou encontrando pessoas que são maravilhosas no curso de pedagogia, e eu sei que a trajetória daqui para frente não vai ser fácil, né? Não vai ser uma trajetória a todo momento muito feliz, mas eu sei que eu não vou estar sozinha, né? E isso me motiva a seguir aí até o final e a me respeitar também. Acho que a conversa, ela foi além da monografia, ela falou de história de vida, falou de superação, falou de você respeitar o seu tempo. Eu acho que isso é muito importante, principalmente agora que a gente está nesse período tão difícil, e que tem sido difícil para todos. Eu acho que se respeitar é essencial, né? E ter pessoas com quem contar também, mesmo que seja à distância. É muito acho que é sobre isso também. Obrigada, Rafaela. Mais alguém? Isadora faz uma observação aqui, que eu vou ler, tá bem, Isadora? Que é agradecer a todos que organizaram a jornada, muito esclarecedor e até mesmo reconfortante ouvir as experiências desse processo, que é a construção da monografia. O Renato elogia a fala de Vitória, agradecendo a ela e a todos pela oportunidade de participar de alguma forma, e ele leva essa experiência para a vida. Muito potente a sua fala, Vitória, Beatriz diz, e agradece também. Ficou arrepiada com a sua fala, Vitória. Valceia também expressa a beleza da sua fala, dizendo que boniteza, bem freiriana a sua observação, né? É isso. Na próxima jornada, talvez a gente possa, com antecedência, fazer inscrição para que as sessões de mostras de monografia possam ser simultâneas, para que várias salas talvez possam estar, né, ocupadas com sessões de até 3, e durante toda a semana, em horários a serem definidos. E aí, nesse sentido, a gente amplia a oportunidade de inscrição prévia, né, das pessoas interessadas. Alguém disse mais alguma coisa? A Érica vai precisar sair também. Obrigada, Érica, pela presença. Eu acho que a gente pode Eu que agradeço. Podemos seguir, então, para a fala de Ida, se você concordar, Ida. Então, gente, boa noite a todos e todas. Agradecer muito também a possibilidade de participar dessa jornada, a todos os organizadores,
Valcéia, a Márcia, muito especialmente, né? Porque isso trouxe um gás novo para nós, né? Eu acho que são eventos como esse que fazem com que a gente veja que vale a pena a gente insistir, a gente batalhar, a gente enfrentar todos os desafios cotidianos que a gente enfrenta, inclusive, né, agora de criar uma nova forma de dar aula, uma nova forma de se relacionar com os alunos, né? Então, é a gente enfrentar todos esses desafios e, de repente, uma jornada com essa boniteza toda, né? Essa beleza toda, como gosta de dizer a Valcéia, e que transporta a gente, né, para um lugar de esperança, sabe, Márcia? Transporta a gente para esse lugar. Então, de repente, a gente passa a ter esperança, a gente passa a vibrar, a gente passa a ficar feliz, a gente passa a acreditar, né? Então, tudo isso são coisas tão maravilhosas que são ganhos que vão para além de qualquer, né, conteúdo, né? São ganhos que a gente vai levar no nosso coração, né? Então, eu queria dizer isso para você. Isso foi um bálsamo para o meu coração, né? De uma forma assim, não sei se é muito acadêmico, mas não estou preocupada com isso. Eu quero dizer que foi um bálsamo para o meu coração participar dessa jornada. Um pouco, não pude participar como eu gostaria, porque eu estou num processo de muito, muito trabalho, agora com a seleção de doutorado na pós-graduação, entre outras coisas, né? Então, mas eu que eu pude, eu participei, e todos os momentos, até na preparação anterior, né, enquanto a gente conversava ali na rede, né, na rede de monografia, como aquilo foi prazeroso, como foi gostoso estar com os colegas e conversando sobre uma coisa produtiva, né? Isso é muito bom, a gente poder falar sobre algo que a gente está construindo, está produzindo, isso, no momento que a gente está vivendo, é um luxo. Então, quer dizer, você, muito obrigada por isso tudo. Mas, então, para falar um pouquinho, eu pensei, até escrevi, sabe, gente, alguma coisa. E eu resolvi começar, assim, um pouco, como você, já vi que você gosta de poesia, né? Eu também gosto. Então, eu selecionei uma do Eduardo Galeano. Eu vou ler, porque ela é muito bonita e eu acho que tem tudo a ver com isso tudo que a gente conversou aqui, né? Então, começa assim, Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas, altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava ali, na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Então, eu acho que esse texto aqui do Eduardo Galeano, eu escrevi assim, olha, eu acho que estamos todos um pouco como esse menino, encantados, né? Com o que estamos vivendo, com o que podemos viver, né, nessa jornada, ouvindo e, sobretudo, percebendo que precisamos da ajuda um dos outros para aprender a olhar. Nós aqui temos, e aprendemos, né? Professores aprenderam com os alunos aprenderam com outros alunos, nós aprendemos com outros colegas, foi uma grande aprendizagem, todos ajudando um pouquinho a gente a olhar essa complexidade que é a questão da autoria e a relação da leitura e da escrita, e, consequentemente, do trabalho monográfico, né? Então, para aprender a olhar, a fazer uma leitura desse texto, né, que se descortinou à nossa frente, né, porque, de fato,
o que aconteceu nessa jornada foi um grande texto, né, que se descortinou à nossa frente, que é múltiplo, é variado, é complexo, e que diz respeito a essas questões tão importantes, né? Diz respeito a questões, como eu já disse, né, autoria, leitura e escrita, e como diria Paulo Freire, com a leitura do mundo e a leitura da palavra. E aí eu continuo falando assim, porque a escrita monográfica é o que chamaríamos de retorno da palavra ouvida, escutada, aprendida ao mundo, das questões da educação e do conhecimento no mundo. Porque Paulo Freire dizia uma coisa que é maravilhosa, ela diz assim, olha, a leitura do mundo se enriquece com a leitura da palavra, mas a leitura da palavra, quando ela é apropriada, assim, eu já estou fazendo uma interpretação, essa leitura da palavra, quando ela é apropriada de uma forma significativa, ela vai enriquecer a leitura do mundo. Então, é um movimento, né? Se trata de um movimento. Então, eu diria assim, o retorno dessa palavra, né, aprendida dentro das várias disciplinas, dos textos acadêmicos e científicos, que vai dialogar com as questões que desejamos conhecer na construção de uma monografia. Então, há um diálogo aí que já começou hoje, mas que a gente percebe que ele vai se aprimorando, né? Ele tem um espaço enorme de aprimoramento, que é o diálogo desta palavra, né? Da palavra do conhecimento, né? Com esse mundo, né? De questões que está descortinado, né? Quer dizer, esse mundo de questões relacionadas a questões da educação, do processo de ensino, aprendizagem, das políticas da educação. Então, são uma série de questões que estão aí descortinadas, né? Que fazem parte do nosso mundo e que a gente precisa pegar essa palavra que nós temos, que nós tomarmos posse dessa palavra para nos ajudar a ler, a compreender isso tudo que está está aqui em volta de nós, né? E como construímos aí nisso tudo, como construímos esse desejo, esse olhar curioso para o processo de construção da monografia? O que vai fazer toda isso, né? Quer dizer, a construção desse olhar desejoso, esse olhar curioso para esse mundo que nos desafia, eu acho que vai fazer toda a diferença, né, entre a constituição de um trabalho e a constituição de um trabalho. Perdão, gente, peraí, quer dizer o seguinte: vai fazer toda a diferença entre a constituição de um trabalho para alguém e a constituição de um trabalho para mim também, né? Então, essa é uma grande diferença. Eu estou escrevendo para quem? Claro que eu escrevo para concluir um curso, isso tudo é importante, mas é importante também que eu escreva para mim. Então, eu acho que esse movimento, né, ele está precisando ser resgatado. Eu acho que ele começou a ser resgatado nessa jornada aqui, já é o início desse resgate, né? Então, é um trabalho, ou seja, um trabalho para mim que esteja encharcado de autoria, vida e paixão, sobretudo paixão. E aí, Vygotsky, eu me lembro de Vygotsky, eu gosto muito que ele traz coisas assim que para mim são interessantes. Ele vai falar de um dos processos que eu mais acho interessante, né? Que é quando ele traz o estudo da construção do conceito científico na infância. E nesse processo, né, de construção do conceito científico na infância, ele vai chamar atenção para uma questão que ele vai chamar do processo descendente, né? Que processo descendente é esse? Eu sempre me fascinei por esse processo descendente, porque, inclusive, é um processo que não é muito comentado na escola, ele é muito vivido, porque a gente fala muito de um processo ascendente, né? Que os nossos conceitos eles vão ascendendo, né? De uma questão mais cotidiana para uma questão mais ampla, mais genérica. Mas ele vai dizer assim, não, mas também faz parte da construção do conceito científico o movimento descendente. Eu falei assim, qual é o movimento descendente? O movimento descendente, para ele, é justamente você fazer o caminho
onde esse conceito científico que você se apropriou sirva de lente, de óculos, para você olhar esse entorno do mundo, né? Para você poder olhar a partir de novas perspectivas, de perspectivas que você não pensava antes. Então, quase que um diálogo que se estabelece, é um novo diálogo com o cotidiano, com a vida, com o real, com as questões, né, que às vezes nós vivemos diariamente, mas nós não paramos para pensar sobre elas, né? Elas estão ali, né? Às vezes elas estão em nós, né? É muito interessante, porque eu penso o seguinte, gente, para mim, eu acho que o dia que nós conseguirmos reconstruir, reler nossa própria história a partir de um outro olhar, né? Como que isso vai ser, vamos dizer assim, rico, né? Em termos de aprendizagem, né? Porque nós vamos poder fazer uma leitura da nossa própria trajetória de vida, mas através de um olhar que vai ser enriquecido por todos os conhecimentos que nós adquirimos na universidade. Porque, muitas vezes, esses conhecimentos que a gente adquire na universidade, eles ficam muito, vamos dizer assim, eles têm um uso muito pragmático, né? Eu uso para os trabalhos, eu uso para a prova, eu uso para... Mas, por que não usar para me conhecer melhor? Para eu parar um pouco e fazer um olhar introspectivo para mim, para a minha própria experiência de vida, e eu fazer uma reflexão sobre ela, quem eu sou nesse contexto, o que eu quero, o que eu desejo, o que me interessa, o que me atrai, de verdade, não aquilo, eu volto a dizer, não é um trabalho para o outro, mas é um trabalho para mim. Isso eu acho que seria uma conquista fantástica, se a gente pudesse... mas eu volto a dizer, eu acho que a gente já começou essa conquista, né? Então, eu não sei, então, eu não sei se ao longo, não sei se vocês observaram ao longo do processo de formação de vocês, né, que é mais fácil definir um conceito do que usá-lo como instrumento de análise de pensamento. Eu já observei isso na minha prática como professora, porque, às vezes, quando defino um conceito, os alunos apreendem com muita facilidade, mas quando eu peço assim, gente, vamos analisar este filme à luz desse conceito, vamos analisar, se instala, eu observo, e aí eu fico com uma certa dificuldade, e aí eu fico pensando, o que a senhora quer, professora? Eu quero que você tome posse do conceito, e tomando posse desse conceito, você possa fazer novas leituras do já vivido, do já conhecido. É esse diálogo que eu desejo que ele se construa. Gente, isso é um desafio para todos nós, porque a escola, ela não ensina a fazer isso. Ela ensina o aluno a saber reproduzir e definir conceito, mas ela não ensina o aluno a utilizar o conceito como instrumento de pensamento, né? Como instrumento de pensamento e análise. Isso é um diálogo, é uma conquista que eu acho que a gente está começando a pensar, nós estamos começando a entender a importância disso, né? Porque nisso tudo, né, a gente tem a questão da autoria, porque o que é a autoria, né? A autoria, a gente se apropriar da leitura e da escrita e poder escrever nossos textos, poder dialogar com os autores, poder, vamos dizer assim, colocar nossas ideias em diálogo, né? Fazer com que esses autores nos ajudem a expressar algumas ideias, alguns pensamentos, algumas dúvidas, e eu diria até elaborar novas perguntas, né? Porque essas respostas todas a gente já, de alguma forma, já tem, mas a gente não valoriza as perguntas. E eu acho que essa jornada, ela nos fez pensar nas perguntas, né? O que precisamos... Vamos pensar sobre como podemos melhorar, nos aprimorar, ajudar, né, nesse processo de construção de uma monografia que, de fato, represente algo que fale da minha trajetória de vida e formação, que diga dessa trajetória de vida, que eu me reconheça nela, né, que eu me veja nela. Então, gente, assim, isso que eu queria falar, porque é isso que me inquieta e que, ao mesmo tempo, me encantou nesse movimento, né, dessa jornada, e é um desejo mesmo que essa
sementinha, alguém falando sementinha, ela vá sendo regada, né, por toda essa beleza dessa jornada, que ela continue aí florescendo e dando muitos, muitos frutos. É isso que eu desejo, gente. Obrigada. Obrigada, Eda, pelas considerações. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente conseguir, porque a gente conseguir estabelecer. Eu vou tentar dizer para você o que eu compreendo que seja essa encarnação em nós daquilo que os conceitos trazem, daquilo que os conceitos revelam, de que maneira eu sou a partir e com tudo que eu estudo e tudo que para mim significa. E já que nós estamos aqui falando do que representa e representou toda essa nossa conversa, né, enquanto rede e para a realização desse evento, eu percebo que essas nossas conversas, esses nossos encontros, os caminhos, né, que os diálogos levaram e levaram a este momento, a toda a sequência de atividades, isso é, na praxis, aquilo que lemos, estudamos, realizamos. Então, por isso que eu entendo que estejamos todos aqui, inclusive estudantes, no lugar de coformadores, numa circularidade, né, de troca de saberes muito significativa, porque para nós pensarmos como talvez fazer, é fundamental a escuta dos movimentos, por exemplo, da Thaisa, né, da percepção, né, qual é a perspectiva que os estudantes trazem, e de que maneira nós, que somos professores, num outro lugar de ação, de percepção, de compreensão, de que maneira nós aprendemos com esse olhar do outro. Então, ela também nos ajuda a olhar, trazendo aí a perspectiva do Eduardo Galeano, que eu entendo, né, todos nós sendo ajudados a olhar. E isso eu gosto muito, né, nas minhas aulas, de buscar fazer com que aquilo que são os processos de estudo teóricos da disciplina se sustentem na forma de realização da disciplina. Então, uma coerência interna entre aquilo que é o conteúdo propriamente dito, o conteúdo teórico, que se relaciona com a prática, a gente tenta trazer esse diálogo entre teoria e prática, que é muito difícil mesmo, e isso compreende um propósito do curso inteiro, porque é buscar realizar esse olhar mais apurado a partir daquilo que se estuda, né? E aquilo que se estuda contribuindo para que eu realize efetivamente na forma de organização do trabalho da disciplina, e vocês, estudantes, na forma de realização e tratamento do material a ser analisado pelo professor, a ser avaliado pelo professor. Então, a produção que se faz dentro da disciplina e dentro da jornada precisa corresponder àquilo que ela mesma tem como intenção realizar no seu processo teórico de formação. Então, tudo imbricado, consigo ser clara? Tudo imbricado, e tudo isso fazendo parte desse processo formativo. Me parece que é a coerência e é a condição de ser feliz, sim. De ser autor, sim, porque sendo autor, copartícipe daquele processo de criação, do acontecimento da aula, é de um outro lugar que eu me realizo enquanto estudante. E é de um outro lugar que eu me realizo enquanto professora. Que, embora goste muito do que eu faça, eu quero ser levada a gostar todos os dias. E não dá para simplesmente fazer isso sozinha. É preciso que se estabeleça esse compromisso na relação. E aí eu quero trazer um conceito bakhtiniano que me alimenta e me faz aprender todos os dias, e que me parece trazer uma complexidade enorme, que é o conceito de ato responsável. Esse conceito de ato responsável, ele fala, inclusive, no campo da própria arte e responsabilidade. Nada que se produz do ponto de vista literário, do ponto de vista artístico, é apartado de uma posição ética, de uma posição política. Mesmo aquilo que vai compreender o perfil do personagem, tem ali
algo que é carregado do personagem, que é extratexto, e que representa um posicionamento diante do mundo. E nós, professores, estudantes, assim como também disse, eu compreendo que seja essa perspectiva, estou fazendo aqui uma interpretação, não há álibi. Bakhtin fala isso, um não álibi, isto é, não há justificativa para nós não atuarmos com a responsabilidade e o compromisso social de fazer as coisas se transformarem. Aí sou eu, da área da educação, tomando um determinado conceito e fazendo uma leitura desse conceito dentro daquilo que é a perspectiva. Então, assim, somos todos responsáveis. Toda palavra é uma resposta. Toda palavra responde, isto é, eu estou sempre respondendo a um discurso de outrem, a um discurso de alguém. E qual é a minha posição diante desse posicionamento do outro? Por isso eu quero dizer que tudo que se realizou, que conseguimos realizar nessa segunda jornada, é uma resposta àquilo que nós entendemos que seja fundamental transformar, aquilo que nós entendemos que é potente, que precisa ser. E seguimos, então, nessa interlocução contínua, nesse diálogo contínuo, nessa condição possível de interação humana, na direção daquilo que se tem como memória de futuro, daquilo que se tem como um projeto, um vir a ser contínuo. Acho que é isso. Somos nós aqui, né? Nos fazendo na relação com o outro. Porque eu gosto muito, sabe, Marta, não sei se alguém queria falar, mas dessa ideia de ensinar a ver. Porque a gente tem, né, como uma tradição acadêmica, a ideia de que alguém ensina o outro a ver, sim, tem alguém que tem esse poder e o outro, né, ele vai aprender de quem sabe, ele não sabe, alguém sabe. E eu acho que essa ideia de que sempre todo mundo pode ensinar todo mundo a ver, né? Então, eu acho que essa ideia é muito interessante. E eu acho que essa jornada, ela nos ensinou muito, né? Porque a gente precisava, né, de um movimento como esse para ouvir os estudantes, para nós, professores, aprendermos a ver também o que é monografia para eles. Qual o sentido da monografia para eles? A gente precisava que eles nos ajudassem a ver, porque a gente estava precisando ver isso. Então, eu acho que esse espaço que você e toda a equipe criou foi um espaço de compreensão, de percepção, de ver, de poder ver com outros olhos, né? Essa questão da monografia, porque ela precisa ser deslocada do lugar dela, que já está naturalizado, para que a gente possa vê-la de uma outra maneira. Porque se a gente não a deslocar desse lugar, que ela já está encastelada, engessada ali, a gente não vai poder vê-la, né? A gente vai ter muita dificuldade de compreender e tirar ela desse lugar, porque acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer tirar essa monografia desse lugar que ela se engessou. A gente não quer mais esse tipo de monografia, a gente não quer mais essa relação do aluno com a monografia. Mas, para fazer isso, a gente precisa do olhar do outro, que nos ajude a ver. Então, eu acho que isso foi muito interessante, né? Rafaela levantou a mãozinha. Eu acho, Ida, Márcia, fazendo as considerações, eu acho muito interessante essa questão da perspectiva de você olhar com o outro também, né? E de juntos, nesse processo, né, de troca, construir uma visão nova, né? A minha visão, a sua visão e a nossa visão. Então, eu acho que esse processo de troca, ele impulsiona tanto o professor quanto o aluno, nesse caso, né, o orientador e quem está escrevendo a monografia. E, de fato, é importante que
os orientadores entendam, né, como os alunos olham essa monografia, e também acho importante que os alunos repensem esse conceito de monografia para eles mesmos, né? São eles que vão escrever, são eles que vão colocar ali energia, trabalho, né? Tudo eles que vão dedicar um tempo, conhecimento. Então, é importante que esses conceitos estejam muito bem definidos, porque se você não sabe o que você está escrevendo, é um processo muito mais complicado. Então, acho que quando você entende o que aquilo representa para você, né, o que aquilo vai significar para a sua construção, como formador, como pesquisador, eu acho que quando a gente tem esse conceito muito claro, o processo ele já se torna um pouquinho mais fácil, né? Não é aquele processo tão difícil em que você, claro, vezes ou outra, você vai se sentir perdido, né? E você vai parar para pensar e ficar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou no caminho certo? Mas quando a gente tem essa base, esse conceito definido, a gente para pensar, a gente volta lá no início e a gente pensa, não, eu estou fazendo isso porque faz parte do meu sonho, faz parte da minha construção, é um empenho meu, é uma produção minha. Então, eu acho isso importante, né? Esse entrelaçar de conceitos, de relações. E acho que quando a gente tem essas relações mais próximas, quando você entende o que eu vejo e eu vejo o que você entende, eu acho que é um processo mais fácil. Isso que a Rafaela está falando me fez refletir bastante aqui, enquanto ela falava sobre a questão, de fato, assim, da gente ter que pensar muito sobre o perfil do estudante trabalhador, porque essa questão, Rafaela, da gente compreender o porquê, da gente se encontrar, ela não é fácil para todo mundo, né? A grande maioria sente muita dificuldade nisso, justamente porque acaba ficando distante da faculdade. E aí, nesse movimento de trabalhar, de estar sempre ali cansado, chegando tarde, saindo cedo, isso acaba esfriando. E quando você começa a participar de grupos de pesquisa, tem a oportunidade de fazer bolsa, que foi o que aconteceu comigo, realmente isso mudou. E foi fundamental para que eu pudesse entender, tá bom, agora eu sei o que me desperta, o que me dá desejo, porque a todo momento eu ficava assim, nossa, mas eu gosto de todas as matérias, o que eu faço? Eu não sei, meu Deus, o que eu vou escrever, acho que eu nunca vou me formar, e aí, de repente, eu falei, eu preciso mudar isso, e aí eu tive a oportunidade de mudar, mas e quem não tem? Então, é uma questão que eu sempre fico pensando, né, como é que a gente faz para conciliar tudo isso, para a gente conseguir alcançar todos que estão envolvidos nesse processo, né? Enfim, eu acho que a jornada é um espaço para isso. Queria fazer eu já escrevi aqui, mas eu queria verbalizar aqui, oralizar o meu convite. A Natália, ela deve estar agora com o coração batendo forte, né? Porque peguei de surpresa, assim. Lacei a Natália Gonçalves. Natália, você me autoriza? E você se disponibilizaria a falar um pouquinho sobre o seu processo? Por que eu estou sugerindo que a Natália faça isso? Porque ela é uma estudante que interrompeu, por razões pessoais, né, o processo de finalização do curso e retomou. Fala um pouquinho, Natália, se você não se incomodar, não quero te... Liga o seu áudio. Microfone. Tentar fazer sem chorar, né? Boa noite. Eu participei dessa jornada aqui com vocês. Vivenciei, experimentei cada minuto da experiência de vocês, do que vocês trouxeram, e acredito, sim, que um pouco do meu relato faça parte desse momento. Minha matrícula é 2006, e por inúmeras questões eu desisti, eu adiei, eu não encontrei um caminho, eu pensei, eu repensei, eu voltei,
eu já tinha toda a grade curricular cursada. Quando eu voltei, era um novo currículo e eu precisava cursar mais 3 disciplinas. Eu cursei e a monografia não saiu. E não saiu e não saiu. E eu desistia de novo. Ano passado... Filho, você pode enxergar com a mãe, por favor? Ano passado, eu determinei que eu voltaria e que eu concluiria. E aí, eu fiz contato com a faculdade, eu mandei um e-mail para a coordenação, eu fui atendida pela Natália Gomes, que me fez, me estabeleceu, me encaminhou para a coordenadora Valceia, que fez uma chamada de vídeo comigo. E eu fiquei, gente, como as coisas estão diferentes, eu me senti tão acolhida, tão importante. E ela me ligou, a coordenadora me ligou, então alguma coisa está me dizendo que é possível. E aí, em contato com a Valceia me falou, olha, a gente tem uma equipe, que é a rede de monografia, e eu vou te encaminhar para a professora Márcia. Ela vai te ouvir, você tem alguma coisa em mente? Vai pensando alguma coisa, o que te aproxima, o que te faz vibrar, o que você gostaria de escrever, de voltar, tem que ter um propósito para voltar. Aí eu mandei um e-mail para a Márcia me respondeu, falou, posso te ligar? Isso vai acontecer, eu estou acreditando. E a Márcia me ligou de noite, me ligou assim no meu melhor horário. Eu tenho uma bebê, na época com 6 meses, e um filhote de 8 anos. E ela me ligou. E aí a gente conversou, eu falei para ela, olha, eu queria falar sobre avaliação, tenho umas inquietações no meu coração, eu trabalho na área, há 10 anos eu dou aula numa escola particular, e tal. E ela falou, olha, eu escrevo sobre isso, eu estudo sobre isso, é uma área que eu gosto, eu acho que você pode ser me orientando, se você quiser, eu estou aí para te ajudar, eu te dou a mão. E eu desliguei a ligação e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo deu certo, tudo vai dar certo. Mas aí tinha uma questão ainda burocrática, né? Como é que eu ia fazer para voltar? Eu tinha desistido. E aí, no meio disso tudo, a Natália me encaminhou, tinha uma brecha, tinha uma possibilidade, tinha uma carta que eu poderia escrever para o colegiado de curso, para eles me darem uma chance. Porque eu queria muito, eu ia conseguir, eu estava muito determinada. E aí, antes de conseguir voltar, já estava no GELED, eu já estava encantada, eu já tinha lido a tese de doutorado da Márcia, eu já estava assim, explodindo coisas dentro de mim. Ela propôs estudo, né? Uma ajuda a ela, olha isso, uma ajuda a ela, porque ela gostaria de publicar e ela queria dividir com a gente, né, o estudo da tese, o que a gente poderia ajudá-la, o que dava para mexer em alguma coisa. E eu, meu Deus, eu estou lendo uma tese, uma coisa estava tão distante, e uma coisa puxa a outra, porque eu já vivi tanto essa faculdade, essa universidade maravilhosa, eu vivi isso como eu pude viver não vou fazer essa conta, muitos anos atrás, sem filho, sem vida, sem nada. E aí eu consegui ser rematriculada, eu consegui voltar. E algumas coisas foram acontecendo, até cirurgia que eu nunca tinha feito, nunca passei mal, eu passei mal nesse período, eu fiz uma cirurgia e a Márcia me segurando, e a Márcia falando, você tem que prosseguir, você tem que continuar, não desiste, o tempo é difícil, a gente falava, né, sobre tudo isso que está acontecendo, o fato de eu nunca ter visto, né, nem a Márcia, nem ninguém do GELED pessoalmente, só essas carinhas assim, então... É uma aproximação que é distante, mas que é muito próxima mesmo, muito real, muito intenso. E as orientações
Márcia, eu não posso de tarde, eu não consigo, minha dinâmica é difícil, então a gente vai fazer uma chamada 9 da noite. Tá, então 9 da noite, domingo, ela me orientou até domingo. Ela não segurou a minha mão, ela não desistiu de mim, eu acreditei muito também. E eu devo muito à rede como um todo, né? Tudo que eu ouvi e tudo que eu vi acontecer comigo foi descrito nessa jornada. Muita gente pôde, né, contar com vocês todos para se inspirarem, para conseguirem ajuda de fato, porque a inspiração ela é subjetiva, né? Eu me senti inspirada várias vezes, mas eu precisava um pouco mais do que isso, né? Eu precisava de ajuda mesmo, muitas vezes questões administrativas, o Regis, o Cristiano, a Natália, Érica, muitas pessoas me ajudaram por e-mail, assim, esses são alguns nomes que eu lembro, me ajudando de fato com questões administrativas, com questões de dificuldade, e a Valceia e a Márcia, né? A Márcia, por um outro lado, assim, me indicando leitura, me indicando tempo, me indicando, me puxando para, olha, isso aqui é assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado, você está num ritmo legal, sua energia está boa. Então, ela me impulsionava assim, de uma forma que eu não sei como agradecer, nem como descrever, mas eu estou emocionada. O dia da jornada lá de 3 momentos assim que para mim foi o dia que eu consegui entregar para ela, né, a minha monografia, e eu assisti a jornada da manhã da quinta-feira e eu não parei de chorar um segundo, porque a Marta, professora Marta, ela trouxe a monografia dela, a professora Márcia e a Júlia. Então, aquilo fazia parte de mim em vários momentos, assim. A professora Marta, por falar de duas professoras que foram referências na minha vida, a Dora e a Leia Calvão e Dora Henrique. A Márcia, porque eu sentia paixão, né? E o quanto ela queria agradecer a Eduíde Zacur, que também foi minha professora, e é o meu sentimento de gratidão hoje pela Márcia. E a Júlia, né, de estar tão envolvida, tão comprometida, tão dedicada, e eu admiro muito, 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 muito as três, e fiquei muito emocionada nesse dia. Então, a jornada, para mim, foi um reflexo mesmo da minha trajetória, dessa minha volta, desse meu... tomara que eu consiga, ainda não me entreguei, né? Não, sei lá, eu acho que sim, acho que não, mas principalmente dessa minha volta que eu quero ficar, não queria entregar, não. O que eu faço para ficar mais um pouquinho? Queria cursar umas atividades, algumas coisas assim, fiquei tão feliz de ter voltado. E prometi para mim mesma que não encerra aqui. Não acaba aqui, não acabou, é só foi um retorno para retornar mesmo de fato, não para encerrar, para pegar aqui e alguma coisa vai acontecer. Vou organizar minha vida, organizar tudo, porque vai sim, vou conseguir muito mais. E obrigada, Márcia. Obrigada mesmo por tudo. Valceia, obrigada. Lá atrás, muito obrigada. Todo mundo do meu caminho, obrigada. E que vocês sejam muito felizes na trajetória de vocês, não desistam. Eu acho que essa universidade nunca teve tão de mãos dadas, eu acho que a palavra é essa, assim, eu nunca vi um movimento desse, talvez eu não tenha procurado, né? Não posso dizer que não tinha, mas talvez a minha vida não tenha me permitido procurar e dar a minha mão também. Né? Eu me segurei muito, eu fiquei muito sozinha nesse percurso, mas vivam isso quando voltar o presencial, se Deus quiser, vivam muito, frequentem tudo, se inscrevam em tudo, sejam muito felizes, que é um ambiente maravilhoso, uma troca indescritível que fica para sempre.
Tá, obrigada. Tô de surpresa, toda despenteada. Peguei de surpresa, faz Cara, 2 dias. quem passou a tarde inteira cuidando de filho, você fez isso comigo. A vida como ela é, a vida como ela é. Exatamente, essa sou eu, hoje sou Faz eu. 2 dias, né, que essa mulher, mãe de 2, né, ou de 3, eu sempre me pergunto. 2, você se Olha só, eu estou fazendo alguma... O terceiro, na verdade, nasceu, né? Já foi aí, essa monografia aí foi meu terceiro filho. Faz 2 dias que ela enviou a monografia dela sobre a transição educação infantil e ensino fundamental e o aspecto de avaliação implicado nessa transição. Faz 2 dias que ela enviou a parcerista. Então, ela conseguiu concluir o trabalho dela e decidiu continuar a pesquisar, o que não é qualquer coisa. Ela veio para concluir um processo e ela vem iniciar, para dar continuidade à atividade. Toda a felicidade e todas as oportunidades que te apresentam para você. Vocês vão me ver aí de novo. Não vejo a hora. Obrigada, gente. Vou fechar, que é uma loucura que isso aqui tá. Tchau. É isso, né, gente? É processo, né? E não para, isso não para. E não é para parar, né? A gente precisa continuar. E agora? Silêncio, gente. Eu quero agradecer a professora Vitória K. e a professora Eda Henriques, porque a fala de vocês foi isso, né? Foi uma aula. Eu acabei de assistir uma aula curta, né? Muito direta, objetiva e ainda assim com uma densidade tremenda das duas professoras, da Eda e da Vitória. Então, muito obrigado, professoras, pela oportunidade de mais uma vez aprender com vocês. Pois a gente sabe, porque eu acho que assim, o grande, né, o que a gente persegue, né, eu pelo menos como professora, é ir me aperfeiçoando na capacidade de me fazer entender e tentar falar sempre aquilo que aparentemente é complexo, de uma forma que possa ser acessível à maior parte das pessoas, para que elas possam fazer links com essas coisas. E eu acho que é esse o mérito, né, que o professor a melhor coisa que o professor pode fazer é quando ele consegue, né, estabelecer. Tem um termo, né, que a Gameban, que é uma das maiores intérpretes e escritoras sobre Walter Benjamin, ela fala de comunidade de experiência, e a gente pega essa ideia e fala de comunidade de narrativas, né, porque a ideia é que a gente possa construir comunidades de narrativas. E o que é uma comunidade narrativa? É quando eu conto uma história, e essa história, que não tem acabamento, ela é continuada pelo outro que a ouve, né? E assim a gente vai fazendo uma comunidade narrativa. E para mim, a aula, né, ela deveria, né, construir comunidades narrativas nesse sentido, ou seja, abrir possibilidades, né, de que o que eu estou falando possa ser apropriado por alguém que vai continuar aquela história mais para frente e que vá, por sua vez, fazer com que aquela história vá se disseminando por outras pessoas que também vão se apropriar delas e vão ajudando a construir esse elo, né, essa corrente de pensamento, enfim. Eu fico sempre, a minha preocupação é essa, assim, gente, eu tenho que transformar, né, esse conhecimento que eu tenho
numa narrativa que possa ser apropriada e continuada, né? Sem fechamento, né? Mas que tenha uma abertura que possa ser continuada de outras formas, da melhor forma que cada um achar que aquilo pode ajudá-lo, né, a construir o seu próprio conhecimento. Eu acho que isso é um exercício, né, não é um exercício que demanda da gente, né, um processo constante, né, de reflexão, de pensamento, enfim. Mas eu agradeço a você, porque assim, se você continuou, né, essa história que eu contei aqui, se ela vai poder ser continuada por cada um que está aqui de diversas maneiras, vai ser uma beleza, uma maravilha. É isso. É isso. Mais alguém gostaria de comentar, relatar? Acho que a gente... Rafaela? Pode falar, Rafaela. Ai, gente, eu não poderia sair desse encontro sem falar dessa história emocionante que a Natália trouxe, né? Desse relato tão emocionante e, assim, tão enriquecedor, porque a gente vê de verdade esse poder que a educação tem, né? Que nós, seres humanos, temos com esse contato. Então, é de fato, assim, dizer que a cada encontro da jornada parece que a pedagogia, assim, o curso de pedagogia é cada vez mais o lugar onde eu me sinto bem, sabe? E, assim, ter que a jornada de monografia, para mim, foi muito mais do que a monografia, porque faz a gente sentir, sabe, de verdade essa energia e faz a gente perceber que a gente está construindo história, sabe? Que a gente está alcançando outras pessoas e que está dando certo, né? Acho que é isso. Paulo Freire está orgulhoso. É bem isso mesmo. Tomara que ele esteja orgulhoso. Acho que é isso, né, gente? Chegamos ao fim da jornada e de um início, né? Chegamos ao fim e chegamos à clareza de um início, né? Início de um processo aí que continua de diálogo, né? Quero muito agradecer e, assim, dizer que estamos juntos, seguimos juntos. Seguimos juntos. Até a terceira jornada de monografia do curso de pedagogia. Isso. E muito obrigada pelas mais de 600 presenças, né? Que nós acumuladas, né, ao longo dos dias da semana. E Natália, Márcia, Natália, com esse relato poderoso, é uma fortíssima candidata para nos ajudar e contribuir de algum modo para a próxima jornada. Eu falei para a Márcia que eu sou presença garantida nessa terceira jornada. Ela adiantou meu relato, mas eu vou preparar uma coisa linda que seja aos pés do que foi essa jornada para mim, que seja inspiradora para muita gente. Vai ser. Rafaela, sua linda, me vejo em você. Não vou fazer essa conta mesmo. Naqueles anos lá atrás, não desista, siga firme. Você está de parabéns pelo seu primeiro período. Está uma luz, está linda. É isso. Se mais alguém quiser usar a palavra, fica à vontade. Se não, a gente se despede aqui. E até logo, né? Até logo. Beijo para vocês. Tchau, gente. Muito obrigada pelo experiência. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.